No coração do antigo Israel, uma história dramática se desenrolou. A história de um rei escolhido por Deus, um rei chamado Saul. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, um momento que marcou o início de uma jornada extraordinária. A vida de Saul, desde suas origens humildes até seu fim trágico, oferece lições profundas para nós hoje. Ele começou como um simples pastor, cuidando de ovelhas nas colinas de Israel. Ele era um homem de grande potencial, uma figura imponente com a força de um guerreiro e o carisma de um líder. Sua presença inspirava confiança e respeito entre seu povo. No entanto, apesar de seu início promissor, o reinado de Saul foi marcado por uma série de erros e escolhas trágicas. Ele enfrentou desafios que testaram sua fé e sua liderança. A história de Saul não é apenas um conto antigo, é uma reflexão atemporal da condição humana, uma narrativa que ressoa com nossas próprias lutas e dilemas, uma história sobre a sedução do poder, que muitas vezes leva à queda daqueles que não conseguem resistir às suas tentações. A luta com a obediência, um desafio constante para Saul, que muitas vezes se viu dividido entre seguir sua própria vontade e obedecer às ordens divinas, e as consequências das escolhas feitas. Cada decisão tomada por Saul teve um impacto profundo em seu destino e no destino de seu povo. É uma história que nos convida a examinar nossos próprios corações, a confrontar nossos gigantes internos e externos e a escolher o caminho da humildade e da fidelidade. A jornada de Saul nos lembra da importância de permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo quando enfrentamos adversidades. A vida de Saul, embora cheia de tragédias, aponta-nos para um Deus misericordioso, mesmo diante do fracasso humano. Sua história é um testemunho da graça divina, que está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao mergulharmos na vida do rei Saul, testemunharemos sua ascensão ao poder, seus momentos de triunfo e sua queda final. Veremos como ele foi coroado rei e liderou seu povo em batalhas vitoriosas. Vamos descobrir as razões por trás de seu destino trágico, explorando as decisões e eventos que levaram à sua queda, e colher lições valiosas que podem ser aplicadas às nossas próprias vidas. A história de Saul nos ensina sobre a importância da sabedoria, da paciência e da fé. A história de Saul é um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza não está no poder terreno, mas na obediência humilde a Deus. É um chamado para todos nós refletirmos sobre nossas próprias vidas e escolhas, mas na obediência humilde a Deus, que possamos aprender com os erros de Saul e buscar uma vida de integridade e devoção. Os filhos de Israel, após anos vagando pelo deserto, finalmente se estabeleceram na terra prometida. Este foi um momento de grande alegria e alívio, pois a promessa feita a seus antepassados finalmente se cumpria. Liderados por juízes, eles desfrutaram de um período de relativa paz e prosperidade. Esses juízes eram líderes escolhidos por Deus para guiar o povo em tempos de crise e manter a ordem. No entanto, com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei como as nações ao seu redor. Eles viam os reinos vizinhos com seus monarcas poderosos e ansiavam por uma liderança semelhante. Eles ansiavam por um líder poderoso que pudesse uni-los e conduzi-los à vitória contra seus inimigos. A ameaça constante de invasões e conflitos fez com que o desejo por um rei se tornasse ainda mais urgente. Esse desejo, embora compreensível, refletia um distanciamento crescente de seu verdadeiro rei, o próprio Deus. Eles começaram a se afastar das práticas religiosas e da fé que os havia sustentado por tanto tempo. Foi nesse contexto que Saul, um jovem da tribo de Benjamim, emergiu. Ele era um homem comum, mas com um destino extraordinário à sua frente. Ele era alto e bonito, uma cabeça mais alta do que qualquer um de seus pares. Uma figura impressionante que incorporava as qualidades externas de um líder.
Sua presença física impunha respeito e admiração. Um dia, enquanto procurava os jumentos perdidos de seu pai, Saul encontrou o profeta Samuel. Este encontro aparentemente casual mudaria o curso de sua vida para sempre. Sem que Saul soubesse, Deus já havia falado com Samuel, instruindo-o a ungir um rei para Israel. Samuel, um homem de profunda fé e obediência, estava pronto para cumprir essa missão divina. Samuel, guiado pela direção de Deus, ungiu Saul com óleo, um ato simbólico que significava a escolha e a bênção de Deus. Este momento solene marcou o início de uma nova era para Israel. Ele disse a Saul que Deus o havia escolhido para ser o líder de Israel, uma responsabilidade que traria honra e desafios imensos. As palavras de Samuel eram tanto um encorajamento quanto um aviso sobre o peso da liderança. No início, Saul hesitou, inseguro de sua capacidade de cumprir uma tarefa tão pesada. Ele sabia que ser rei não seria uma tarefa fácil e que exigiria grande sabedoria e força. Mas com a unção de Deus veio uma transformação. O coração de Saul se encheu de coragem e um novo senso de propósito. Ele aceitou seu destino com determinação, pronto para liderar seu povo e enfrentar os desafios que viriam. Após sua unção, o Espírito de Deus desceu poderosamente sobre Saul, capacitando-o a liderar Israel. Seu reinado inicial foi marcado por vitórias impressionantes, unindo as 12 tribos de Israel e repelindo seus inimigos com força. Ele demonstrou coragem e destreza militar, garantindo vitórias decisivas contra os amonitas que haviam ameaçado o território de Israel. O povo se alegrou, celebrando Saul como o rei que eles desejavam e precisavam. Ele os havia unido, protegido suas fronteiras e lhes proporcionado um senso de orgulho nacional. Uma das vitórias mais notáveis de Saul ocorreu contra os filisteus, um inimigo poderoso que há muito oprimia Israel. Os filisteus, conhecidos por seu armamento superior e organização militar, representavam uma ameaça significativa. No entanto, fortalecido pelo Espírito de Deus, Saul e seu pequeno exército enfrentaram bravamente as forças filisteias em Micmas e saíram vitoriosos contra todas as probabilidades. Essa vitória consolidou a autoridade de Saul e solidificou sua posição como rei aos olhos do povo. O reinado inicial de Saul foi uma época de grande promessa e esperança. Ele era um líder carismático que inspirava seu povo com sua presença. Suas vitórias não apenas libertaram Israel da opressão, mas também lhe trouxeram glória pessoal e admiração. No entanto, por trás desses sucessos externos, uma batalha estava se formando no coração de Saul. Uma batalha que acabaria por determinar seu destino e futuro. À medida que o reinado de Saul progredia, rachaduras começaram a aparecer em sua liderança. Ele, que fora escolhido por Deus e ungido por Samuel, começou a mostrar sinais de fraqueza e desobediência. O primeiro sinal significativo de problema surgiu quando ele enfrentou os amalequitas, um povo que havia sido inimigo de Israel desde os tempos antigos. Deus havia ordenado a Saul que destruísse totalmente os amalequitas, que se opuseram a Israel no deserto, não deixando sobreviventes. Esta ordem era clara e direta, sem margem para interpretações pessoais. Essa ordem, embora aparentemente dura, era um julgamento contra a crueldade dos amalequitas e sua oposição ao povo de Deus. Os amalequitas eram conhecidos por sua brutalidade e ataques traiçoeiros. A obediência ao mandamento de Deus era primordial, era um teste de fé e lealdade, um momento crucial para Saul demonstrar sua devoção. No entanto, Saul, movido pelo orgulho e pelo desejo de glória pessoal, desobedeceu às instruções claras de Deus. Ele acreditava que suas próprias decisões poderiam ser mais benéficas. Ele poupou Agag, o rei amalequita, e manteve alguns dos melhores animais como despojo, justificando suas ações alegando que os animais seriam usados para sacrifícios. Esta decisão foi um claro desvio do comando divino. Esse ato de desobediência marcou um ponto de virada no reinado de Saul.
Ele não apenas desobedeceu, mas também tentou racionalizar sua desobediência, mostrando uma falta de compreensão da gravidade de suas ações. Ele revelou um coração que estava começando a priorizar seus próprios desejos sobre a vontade de Deus. A confiança de Saul em si mesmo começou a superar sua confiança em Deus. Quando Samuel confrontou Saul sobre sua desobediência, Saul inicialmente minimizou suas ações, tentando justificar suas escolhas. Ele não reconheceu imediatamente a gravidade de seu erro. No entanto, a repreensão de Samuel foi direta e incisiva. Ele não deixou espaço para dúvidas sobre a seriedade da situação. Ele lembrou a Saul que a obediência a Deus era mais importante do que qualquer sacrifício. A mensagem era clara: a lealdade e a obediência eram mais valiosas do que qualquer oferta material. As ações de Saul demonstraram falta de confiança em Deus e um coração que estava se desviando do caminho da justiça. Ele começou a perder a direção e a clareza de propósito. Esse evento prenunciou a trajetória trágica que a vida de Saul tomaria. Sua desobediência não foi apenas um erro momentâneo, mas o início de um declínio que afetaria todo o seu reinado e seu legado.